Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Datalogando. Hoje estamos aqui com a Michelle Charrin. A gente vai falar sobre assistentes inteligentes, entender um pouco mais como isso pode mudar a tua vida, a vida da tua empresa. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco com ela sobre isso, mas antes alguns recadinhos da paróquia aqui para vocês. Queria agradecer esse estúdio incrível, Sérgio Jones, Felipe, que estão aqui com a gente, que fazem desse estúdio maravilhoso para o Datalogando poder trazer convidados assim para compartilhar com vocês. Queria agradecer também a Big Day, a nossa parceira que está desde o começo aqui com a gente. Precisou de dashboards, soluções de inteligência artificial? Fala com eles que eles vão trazer muita informação para vocês aí também. E um último recadinho também, queria pedir para vocês seguirem o Datalogando, ativar o sininho e ficar acompanhando de tudo que acontece no Datalogando nas redes sociais e inclusive agora temos um portal www.datalogando.com.br. Esse podcast inclusive terminou, tem uma inteligência artificial aplicada aqui que vai direto lá para vocês. Então, recadinhos dados, vamos começar nosso podcast. Sergião, roda a vinheta. Michelle Charrin, seja bem-vinda ao Datalogando. Muito obrigada, prazer em estar aqui. Muito prazer ter você aqui com a gente hoje. Não, prazer é todo meu, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui. Cara, que legal. E o mais legal é que a gente fez uma matéria sua no portal do Datalogando. Gostamos, você compartilhou, a gente falou, cara, acho que tem um fit legal para você vir aqui falar com a gente. Maravilha. Eu vou fazer uma breve descrição sua aqui. Tá bom. Mas aí você complementa também um pouquinho sobre isso. Você é atual VP de Marketing de Zapia. Possui trajetória impressionante em inovação e marketing, é formado em publicidade pelo Mackenzie, com especialização em Stanford e na Startse. Começou sua carreira empreendendo, teve uma escola de idiomas, foi supervisora de pesquisa na FIP, liderou expansões de empresas renomadas como a Grabber, Accenture e Tendamia, onde atuou como Head of New Ventures. Com vasta experiência em liderança e inovação, ela está atualmente focada em expandir o uso de assistentes pessoais inteligentes, facilitando a organização e execução de tarefas diárias com inteligência artificial. É isso? Já fala a idade, né? A pessoa, quando tem 5 minutos de apresentação, já joga a idade Não, mas da isso pessoa. aqui é por isso que você está aqui hoje, para a gente contar um pouquinho essa sua história aí. Mas conta pra gente como foi toda essa visão, porque você empreendeu primeiro e depois você migrou e agora está como VP de marketing também. Conta essa... Foi uma trajetória meio oposta, né? Geralmente as pessoas começam em grandes empresas ou vão fazer estágio em grandes empresas. Meu caso foi diferente. Eu comecei empreendendo porque eu odiava inglês e aí eu precisava aprender. Aí eu aprendi, eu falei, gente, se eu aprendi, qualquer ser humano, qualquer um pode aprender. E aí eu comecei dando aula, aquela jornada de empreendedor básica, né? Você começa ainda prestando serviço e depois quando você vê cresceu. Ainda não era o boom, né, da digitalização, das startups, então ainda era uma forma de empreender offline. E aí a gente foi crescendo, começou a dar aula dentro de empresas, eu cheguei a ter uma equipe muito robusta de 50 professores, né, dando aula em grandes empresas como Caterpillar, Nestlé, enfim, grandes corporações. E aí a gente começou a ver também uma chegada de expatriados para cá, começou a dar aula de português, isso também foi um grande ativo para a gente, foi onde a gente realmente cresceu. E aí eu comecei a ver essa onda digital passar, eu falei, não, quero participar disso, né? Já não existia Duolingo ainda nessa época. Eu falei, não, quero participar dessa forma, quero digitalizar, quero fazer um aplicativo, quero ver como as pessoas podem aprender de uma forma mais fácil no celular, enfim. E aí, vendo tudo isso passar, eu falei, bom, vou por esse caminho. E aí eu tive várias sociedades nesses 7 anos, mas no final da sociedade eu tinha uma sociedade muito bacana com outras 2 mulheres que tinham visões muito diferentes, né? E estavam muito confortáveis com o formato que a gente tinha na nossa empresa. E aí eu falei, e eu não estava confortável. Também existia uma diferença de idade, existia formas diferentes de ver a empresa. Eu tinha um professor que falava, não sei se entra aqui ou não, mas ele falava que o amor acaba quando a gente olha para futuros diferentes, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Seja tudo. Sempre entra, pode ficar tranquilo aqui, que é um bate-papo aberto que a gente tem que ter. Eu quero que você se sinta confortável para falar isso. E aí acabou o amor, porque assim, eu olhava um futuro de uma empresa digitalizada, né, totalmente na ponta do dedo, onde as pessoas podiam aprender inglês de uma forma mais fácil, e elas não, elas estavam contentes com o formato offline que a gente tinha. Então, não foi tão bonito assim, né? Sair de uma sociedade nunca é tão bonito assim. E quando eu saí, eu fiquei bem perdida, porque eu falei, bom, durante 7 anos eu empreendi, eu sou uma pessoa, né, totalmente generalista. Você empreende, você sabe o que é isso. Você troca lixinho, troca lâmpada, faz né, o que precisar. Fazer isso, né? Deu problema ali, resolve. Acabou. É isso. Então, eu tive que me reinventar
e saber onde eu me encaixava, porque eu, dentro da minha sociedade, sempre fui a pessoa de vendas e marketing. Então, eu que era a pessoa responsável por fazer Google Ads, eu nasci do marketing digital, nasci do Google, minha paixão inicial foi Google Ads. E nasci fazendo isso, depois a gente começou a aumentar, depois eu comecei a aprender sobre Predictable Revenue, fazer jornadinha de vendas, contratar equipe, né, fazer o B2B. E aí eu comecei a estruturar tudo isso e falei, legal, essa capacidade aqui eu tenho. Agora eu preciso levar isso para esse mundo que eu quero viver, né? Digital, eu quero trabalhar numa startup. Como é que eu saio desse mundo do offline e entro no mundo online? E aí eu fui pela Startse para uma imersão e conheci um grupo maravilhoso lá e conheci a primeira startup que eu trabalhei, porque eles estavam entrando no Brasil, que chama Grabber. Eles viram ali o Brasil organicamente crescendo muito e falaram, bom, preciso de uma pessoa generalista, que vá dominar o Brasil, que entenda muito de marketing, mas que consiga tocar o Brasil, porque eu não entendo nada de Brasil. Estou aqui no Vale do Silício, não entendo nada do Brasil. E aí eu falei, opa, né, sou eu mesmo. E aí foi que eu entrei nesse universo de startups. Depois acabei indo para a Accenture, uma grande corporação na área de inovação. Então, dentro da Accenture tem um núcleo que chama Liquid Studio, que é maravilhoso, que foi dentro de inovação onde eu mais, assim, eu falo que foi a Universidade Accenture, porque eu realmente aprendi muito sobre inteligência artificial, ainda quando não existia a generativa, né, ainda quando a gente falava de inteligência artificial bruta, né, tal qual a gente conhecia até hoje, até 2022, e ali eu tinha ainda a parte de vendas, de conexão com os clientes, mas, óbvio, sentia muita falta dessa energia da startup, muita falta desse momento de começar, né, com uma equipe muito pequena, unida, todo mundo fazendo tudo. Eu sou muito generalista, então eu não sou uma pessoa, apesar de ter esse lado muito marqueteiro, eu sou muito generalista. Eu gosto de olhar desde a estratégia até arregaçar as mangas e colocar ali a mão na massa. Então, isso é uma característica do marqueteiro, você já parou para ver? Pode ser. Porque, assim, por mais que eu tenha me especializei em dados também, fui fazer pós-graduação e tudo mais, código. Hoje eu entendo código, faço código, mas assim, não é meu dia a dia. Mas se precisar, eu vou. Entendeu? Isso. É aquele negócio. Isso. Tem gente que faz 10 vezes melhor que eu. 100 vezes melhor. Mas se precisar, eu vou. E eu acho que a hora que você entrar na questão de generalista, você olha, pelo menos a minha visão, né? Quero que você traga o teu ponto. Você olha pro problema e sabe como encontrar a solução mais fácil. Não é um pouco mais disso quando você está empreendendo? Pode ser, eu acho que sim, eu acho que tem características, e o marqueteiro, o publicitário, ele já é geralmente mais ousado, né? Geralmente, às vezes não, mas eu tenho perfis diferentes, eu conheço o marqueteiro de todos os perfis distintos, mas geralmente ele tem esse lado mais ousado e de experimentação, de testar, e pensa um pouquinho fora da caixa, então isso já faz com que ele não tenha aceite mais o risco. Exato. Eu acho. E aí foi nessa jornada que eu voltei para o mundo das startups. A Grabber, ela trabalhava muito com produtos internacionais, com cross-border, com vendas de produtos cross-border. Era venda que você comprava lá e eles entregavam aqui, não era? Era uma plataforma cross-border. Não, ainda é. Né? Ainda existe ainda. Eu aqui falando, não é afinada, ainda existe, maravilhosa. Mas ela, na verdade, ela usa viajantes para trazer produtos que você quer de fora. Então é aquilo que você faz com mãe, com tio, traz lá para mim um perfume dos Estados Unidos. Exatamente. Aí você tem dentro da plataforma um ambiente seguro para fazer isso. E é bem interessante. E aí a gente chegou... E aí, bom, como eu já estava nesse universo cross-border de produtos que você quer de fora, trabalhando com essa audiência, foi que a Tenda Minha me chamou para trabalhar, que é um e-commerce cross-border que opera na América Latina, é muito forte em outros países da América Latina, compete de igual para igual com o Mercado Livre, por exemplo, em alguns países, mas ainda era pouco conhecida, pouco conhecida no Brasil. E fui trabalhar para eles, entrei como country manager para trazer, né, a solução para o Brasil, e depois acabei indo para uma área de new ventures. Quando a gente recebeu um aporte, eu fui ali construir algumas novas unidades de negócio, fazendo ali um spin-off da nossa logística e fazendo a primeira solução que eu desenvolvi, que foi o LaaS, né, que era Logistics as a Service. Enfim, saindo de lá, fui para Malta, né, fui morar fora, fui para Portugal primeiro, depois fui para Malta, e aí por uma questão também de pandemia, começamos a trabalhar totalmente remoto, então essa possibilidade surgiu. Meu marido é português, então a gente falou, não, vamos lá com a tua família. Aí eu fiquei muito perto da sogra, e falei, não, vamos voltar, vamos dar uma voltadinha. E aí depois eu fui para Malta, que, enfim, era uma vontade que a gente tinha de morar num lugar solar, perto da praia, morando em São Paulo já há muitos anos. E aí a gente foi, e aí foi quando eu comecei a trabalhar para a Zapia, né? Que a Zapia me chamou. Então, totalmente novo dentro do mundo de inteligência artificial. Eu sou muito curiosa, então lá atrás, quando eu tirei
a sair da escola, eu já falei, eu quero navegar esse mundo aqui da digitalização. Aconteceu a mesma coisa, chegou a AI generativa, começou a atuar em tudo. Eu falei, eu quero brincar disso aqui também, quero estudar sobre isso. Comecei muito curiosa a aprender de forma autônoma sobre e fui sendo levada para esse caminho, até que teve a oportunidade de trabalhar na Zapia e é aqui que eu tô. A Zapia é uma empresa uruguaia que recebeu um porte de 5 milhões de dólares no ano passado, correto? Isso. Fiz a lição de casa direitinho. Você achei bonitinho, você tá pesquisando. Maravilhoso. Então, agora você como VP de marketing da Zapia, explica pra gente, então, o que a Zapia faz, quais são os principais pontos pra gente chegar no tema dessa entrevista. Falei demais, né? Não, Bruna, mas o objetivo é esse. Não, eu quero que você fale bastante, vamos lá. Mas assim, a Zapia, na verdade, ela é uma empresa americana, mas o nosso headquarter ele tá no Uruguai. A gente tem equipe distribuída entre Estados Unidos, Uruguai, Brasil agora e Inglaterra. Tem uma pessoa na Inglaterra, mas ainda é uma equipe muito enxuta. Né? E o que ela faz, basicamente, ela é uma assistente inteligente que está tanto dentro do WhatsApp quanto no nosso aplicativo para tarefas do dia a dia. Então, ela democratizou tudo isso que vem dos grandes LLMs, né? Então, você tem o ChatGPT, as pessoas ouvem falar, muita gente não sabe o que é. E aí você tem dentro do seu WhatsApp, através de um número de contato que você já usa diariamente, facilitou muito o acesso a entender como funciona e como é que você consegue tirar proveito dessas funcionalidades. Então, ela consegue trazer a maioria das funcionalidades dessas grandes LLMs dentro do WhatsApp. Você consegue gerar conteúdos, você consegue pedir uma receita determinada, você consegue pedir um treino, você consegue tirar uma dúvida específica, estudar, você pode converter os seus áudios em texto. Então, tá numa situação, você está aqui no podcast, recebeu um áudio, você consegue converter isso em texto. Aí é longo, aí você fala, dá para você resumir? Ela resume o conteúdo para você. Ela faz de acordo da maneira como você precisa. Como você precisar. É uma assistente mesmo que está ali 24 horas disponível. Né? O que eu acho maravilhoso é assim, a gente ouviu falar, vamos lá atrás, internet, todo mundo foi atrás. Big Data, todo mundo vai entender isso. Inteligência artificial, todo mundo vai entender e falar sobre isso. Inteligência artificial generativa e agente autônomo. Parece que elas vieram quase que juntos, né? Porque, querendo ou não, é uma derivação, vamos chamar assim. Sim. Então, a inteligência artificial generativa veio através do ChatGPT em 2022, novembro de 2022. E aí começou. Desde novembro de 2022, a evolução foi muito grande que a gente teve. Então, a gente está falando, depois a gente vai entrar nessa discussão também, agente autônomo, assistente inteligente, e começou a aparecer essas perspectivas que não é literalmente democratizando, como você falou, porque para acessar o ChatGPT, primeiro que você precisa saber inglês, pelo menos para acessar a plataforma. Sim. Então você já coloca uma barreira principalmente no mercado brasileiro, que hoje o brasileiro, acho que 12% da população brasileira fala inglês. Então hoje temos as ferramentas que ajudam você, se você é curioso, você consegue entrar mesmo sem falar inglês, mas hoje a gente está vendo que cada vez mais as soluções estão usando a inteligência artificial generativa no dia a dia das empresas. E a Zapia é uma delas. Sim. Que vocês tratam como assistente inteligente. Exato. Então conta pra gente primeiro. Falamos de inteligência artificial generativa. Qual a diferença do próximo passo, agente autônomo e assistente inteligente? Bom, é uma discussão longa, né? Assim, mas pergunta de bilhões. Temos tempo. Eu acho que tem várias vertentes, várias pessoas pensando e como vai ser esse futuro. Com certeza, quem está lá dentro das grandes empresas que estão trabalhando os LLMs nativos, né, dentro da Meta, dentro da OpenAI, enfim, conseguem, da Zipu na China, conseguem ter uma visão mais clara, porque é realmente quem está construindo aquilo ali no dia a dia, e tem nós, réis humanos aqui, fazendo previsões em cima do que a gente acha que vai acontecer nesse futuro. E aí a gente tem conversa sobre AGI, a gente tem conversa sobre um montão de possibilidades, alguns riscos, alguns medos, e aí também é uma discussão longa. Mas hoje o que a gente tem disponível é essa assistência, ou seja, a inteligência artificial generativa trabalhando de forma reativa. Você faz um pedido, ela te responde, você usa aquele conteúdo ou aquela imagem ou aquilo que foi criado da forma que você quiser. Você aplica aquilo, né? Então vamos supor que eu quero comprar um produto e eu quero trocar meu celular e aí eu não tenho muita noção de especificações técnicas. Então eu posso falar, o Zapia me ajuda porque eu uso muito a câmera e você tem o que me recomendar? Ela pode, por exemplo, falar, olha, Michele, como você está me falando que usa muita câmera e precisa de armazenamento e não usa muitos aplicativos, eu recomendo X aparelho para você. Qual que é, Android ou iOS? Android, beleza. Então, você vai usar esse aparelho é o mais recomendável para você. Então, ela te dá essa recomendação, você faz a compra. Então, você, Michele, vai e faz a compra.
eu acho que o futuro de tudo isso, que a gente estava discutindo antes de entrar aqui no ar, é um agente autônomo realmente. Então, é um agente que ele vai conseguir ser treinado. Então, hoje é um secretário, né? Uma pessoa que vai te trazer ali... uma pessoa não, né? Um robô. É um robô secretário. É um robô secretário que vai te trazer algumas informações válidas para você fazer ações. Enquanto que num futuro, em breve, eu acredito aí, em 2 anos, eu acho que a gente vai ter isso bem afinado, você vai ter autonomia. Então, você vai fazer um pedido e ele vai conseguir, inclusive, finalizar essa compra para você, por exemplo. Eu acho que essa vai ser a evolução natural do que hoje é uma assistente e no futuro vai ser realmente um agente autônomo. Olhando histórico, eu gosto de falar bastante histórico. Vamos trazer alguns capítulos para trás. Eu acho que a chegada da Alexa foi o nosso primeiro Odeio assistente. Alexa, Vamos. Na raiva dela. É mesmo? Eu tenho. Não, mas eu acho que é engraçado, porque foi a nossa primeira experiência. Assim, Não, né? sim. Que era curioso, Eu você falar, amava. Alexa, faz isso. Nossa, ela faz... É uma coisa hoje tão nosso dia a dia que você fala, nossa, beleza, não é? E assim, você pode, agora coloca aqui 10 minutos que o timer não sei o que lá, coloca. Paga a luz. Você começa essas primeiras visões que, querendo ou não, ela passa a ser seu assistente pessoal, não seu assistente inteligente. Ela está fazendo atividades que você está pedindo no dia a dia para ela. E a gente começa a ver que a inteligência artificial, ela permite guardar todas aquelas informações e fala, peraí, esse cara gosta disso, de repente eu posso trazer uma recomendação. É nesse ponto que você vê também que o futuro pode trabalhar, uma vez que ela está captando todas as suas informações em relação a isso? Sim, e é engraçado, assim, eu vou até me desculpar que eu falei odeio a Alexa, mas eu acho que as coisas estão ficando obsoletas muito rápido, né? E aí eu amava a Alexa quando ela chegou. Eu falei, gente, eu consigo apagar a luz. Eu não falei que eu odeio, mas falei, cara, hoje ela, ela faz o básico. Ela faz o básico, assim, e mal, né? Aí você fala, nossa, hoje em dia, Alexa, tem tanta coisa legal acontecendo, uma música, de repente, né? com a dicção, você perde até o que ela fala. Não tá entendendo? Pô, todo mundo entende o que eu falo. É isso. Então, eu acho que as coisas estão realmente evoluindo numa velocidade muito rápida. Tem um estudo que fala que eu acho que os próximos 100 anos vão corresponder aos últimos 20 mil anos. Então, você pensa que cada 11 dias você vive um ano, alguma coisa assim. Então, é uma loucura, assim, a velocidade com que as coisas estão avançando e as coisas estão ficando obsoletas muito rápido. Chegou a Alexa, ela era impressionante. Hoje, você fala, poxa, né? Tem tanta coisa aí que responde muito melhor, que te dá melhores recomendações. Mas eu me fugi na sua pergunta agora. A pergunta em si pergunta em si, eu estava falando sobre a questão do... A gente está vendo que lá atrás era muito focado em agente pessoal e hoje a gente está vendo que essas informações armazenadas, elas podem gerar uma inteligência que pode ser artificial ou não, mas ela gera uma inteligência para você usar isso para recomendar novas informações, isso daí. Como que você vê o futuro disso? Eu acho que o futuro é mais uma pergunta de 1 bilhão, mas eu acho que ele vai evoluindo para essa autonomia da inteligência artificial, né? Então, hoje ainda é muito dependente do humano. Hoje, se vai criar um conteúdo, você precisa revisar antes de fazer qualquer ação com aquele conteúdo. Se você vai pedir uma recomendação, você provavelmente vai dar uma checada. Você não tem essa confiança. Ainda existe o que a gente chama de alucinação, né? Alucina muito ainda o LLM e ainda você precisa agir. Eu acho que o futuro é o que a gente estava conversando desse agente autônomo, onde ele pratica ação. Você dá um comando e ele não só te ajuda com recomendações, com dicas, como ele vai efetivamente fazer aquela ação para você. Vai ser treinado, né? Você vai treinar exatamente, olha, vamos supor, ele entra num site para fazer uma reserva, eu preciso clicar aqui, apertar aqui, então você treina esse robô, essa inteligência artificial, ela entende que comando, qual que é a sequência, a jornada ali e efetiva aquilo para você. E aí tem outras 1000 opções, né, outras 1000 discussões do que vai ser a inteligência artificial, né, o humanoide, né, o androide. Aí você tem evoluções um pouco mais parrudas, onde ele pode ou não se assemelhar cada vez mais a um humano em si. Então, ele pode ser tanto esse assistente agente que dá o suporte, ou realmente se substituir em algumas ocasiões o humano. E aí são várias as ideias sobre isso de futuro, né? Cara, é engraçado. A hora que você fala substituir o humano, é a maior preocupação que a gente tem quando a gente fala de inteligência artificial. Entendeu? E querendo ou não, a gente trabalha com isso. E a gente está vendo que isso daí está sendo algo que está... Eu acho que... não vou tratar como substituir o humano, mas está substituindo atividades repetitivas. Sim. E a primeira coisa, né? Então a gente vê que essas atividades repetitivas, pode ser automatizado? Pode. É facilitar a nossa vida. Eu interpreto dessa forma. Sim. Como que você vê também essa... Olha, eu acho que existe... algumas personas, né?
Tem gente que é muito otimista e a tecnologia ela tem que ser disruptiva e ela tem que chegar e tem que se impor e crescer, custe o que custar, né? Aquela história do Vale do Silício, primeiro prefiro pedir desculpa do que pedir licença, né? Existe essa máxima e aí tem algumas pessoas que estão nesse lado, vão defender como for porque vem mais benefício futuro do que qualquer problema, né? Existe o contrário. Pessoas que só veem o risco, né? Eu tô ali praticamente, né, tô desesperado, porque o que pode ser? As pessoas não têm domínio, aquilo ali vai conseguir agir de forma própria, nossa, como é que vai ser autônomo, né? E existe o meio do caminho, eu me coloco aqui. Eu acho que existe muita coisa bacana, muito problema sendo resolvido. Uma das coisas da Zap, a gente tem uma comunidade de pessoas com perda auditiva muito grande, eu não fazia ideia. Então a gente, assim, por uma questão de proteção de dados, a gente não sabe quem que usa. Né? Até porque a grande maioria ainda usa através do WhatsApp. E as pessoas escrevendo nas redes sociais, e-mail pra gente, mensagem falando, olha, vocês não sabem o quanto vocês transformaram a minha vida, porque apesar de eu ter os melhores aparelhos, eu não conheço, tá? De como funciona ou não, ela falou, tem alguns áudios ainda em grupos que ou se a pessoa está num lugar ruidoso ou se eu estou num lugar ruidoso, eu não consigo pescar uma palavra ou outra. E aí eu tinha que ir para uma pessoa falar, você ouve para mim? Só que e se for sensível a mensagem, se for uma coisa que não é legal compartilhar, além da dependência, eu exponho coisas que eu não gostaria de expor. E aí chega a Zap que pode converter um áudio. Então assim, você fala, caramba, sabe? Olha o quanto que você transformou, né, uma comunidade e facilitou o dia a dia dessas pessoas. Bacana. Mas tem risco, assim, eu não vou negar e fechar meus olhos e falar, realmente, vai substituir um monte de tarefa repetitiva? Opa, isso é emprego, isso é trabalho. Vai poder agir por conta própria? Com que regras? Como é que vai agir? Quem que vai, né, refinar isso? Quem que vai conseguir trabalhar para que tome as decisões corretas, uma vez que não tem nenhum humano por trás, ou vai ter sempre um humano por trás. Então tem um monte de dúvidas, tem um monte de risco eminente, sem dúvida, e tem um monte de benefício. Então eu estou nesse lugar. E você? Você está onde, Bruno? Eu concordo que eu estou nesse lugar. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente trabalha com isso. Sim. Eu estou criando um produto de inteligência artificial generativa que, querendo ou não, vai otimizar o tempo e vai ajudar a empresa a escalar, tem uma outra visão. Mas, por exemplo, se a gente for olhar para a perspectiva, várias profissões ao longo do tempo, elas foram sendo, eu não vou falar que elas foram sendo perdidas, elas foram sendo trocadas. Sim. Então, assim, por quê? Você não vê hoje como que se chamava? Olha, é até engraçado. Datilografia. Você não vê um curso de datilografia. Que a gente já tem que nascer sabendo disso daí. Outro ponto é o assessor de elevador. Tem um nome para isso. Como que era? Assessorista. Ascensorista. Ascensorista. Esse N parece que não devia mas existir. Não devia existir, né? Não tem mais, porque a gente tem a capacidade, ou até antes você já aperta o botão e ele já fala o elevador que você vai. Então a gente vê umas profissões, então não vão muito longe assim, vamos pegar carro. Antigamente era tudo carro manual, hoje é carro automático. Querendo ou não, ele ajuda você a evitar para ter menos acidente, porque você não tem que fazer a troca de marcha. Tudo da tecnologia está trabalhando para deixar nossa vida um pouco mais confortável, mais tranquila. A gente evitar tarefas repetitivas, até de mudar a marcha. Então, assim, se a gente entrar nesse contexto, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que as profissões têm que ser trocadas. E a evolução humana está aí. Né? Então, a gente está vendo que a tecnologia serve para isso. Hoje em dia, os carros, talvez até a gasolina vai parar, porque está vindo cada vez mais carro elétrico. A gente tem que estar adaptado. Então, olha outra oportunidade que se gera. Tenta comprar um carro elétrico hoje aqui, daqui uma cidade, você vai ter que parar para recarregar o cargo. Então, hoje é um problema, daqui a pouco não vai ser, porque vão criar-se empresas trazendo soluções e tecnologias que façam isso. Então, da mesma maneira que você tira de um lado, acho que você traz do outro. É a minha visão. Então, acho que você tira de um lado e traz do outro. E sempre foi assim. Sim. O rádio perdeu espaço para a TV? Mudou, mas não perdeu. A TV perdeu espaço para o digital? Não perdeu, mudou. Então, acho que existem essas adaptações, acho que é meu ponto de vista em relação a isso. Mas um ponto importante quando a gente fala de assistente inteligente, você trouxe um tema na tua frase que é importante, que vocês estão ajudando as pessoas com questões auditivas. E você trouxe um tema também que, pode ser uma conversa que vocês têm uma proteção de dados em relação a isso. Como que funciona essa questão hoje de LGPD quando a gente está falando nesse âmbito? Se você fala de AI generativa, se você fala do dados das pessoas, né? Eu acho que, tem discussões enormes, mas elas têm que andar juntas, né? Então, a nossa empresa, ela nasceu assim. A gente sabe que não... É uma empresa global, não adianta. Não pode existir uma coisa sem a outra, assim. Eu não posso
ainda mais quando você está dentro do WhatsApp, ou quando você está numa conversa com as pessoas, né? Vem coisas íntimas, vem coisas, áudio, se você converte áudio em texto, então você consegue ter acesso a informações muito íntimas das pessoas, né? Então, a gente caminha junto e tem olhado para cada país que a gente não está só no Brasil. Então, a gente está em vários países, mas a gente tem focado muito na América Latina. Acabou viralizando fora da América Latina, mas a gente tem focado muito os nossos esforços aqui, né? Porque a gente sabe que a América Latina tem uma demanda muito particular e também regras e políticas de privacidade muito únicas. Então, a gente tem olhado e se adaptado a essas regras, e a gente tem, fora o que é exposto por lei, a gente tem uma questão interna muito forte, ética mesmo, né? Porque a gente tem dados e acesso a informações muito privilegiadas, né? E muito íntimas, como eu falei para você. Então, a gente não faz nenhum tipo de conexão entre quem é a pessoa, qual é o número dessa pessoa com a informação. Foi o que eu te falei, dados, né? A gente fica muito vazio de dados. Então, o que a gente tem feito como estratégia? A gente tem trabalhado muito as redes sociais, a gente tem trabalhado muito canais onde a gente consiga trazer a nossa comunidade para conseguir escutar e entender quem são, porque a gente não tem ideia. A gente pode, em cima de algumas nuvens de palavras, entender o que se fala e aí tirar conclusões, quem seria esse público, mas pode ser qualquer coisa, assim, você não sabe quem está do outro lado. Então, a gente é muito cego em relação a dados, por conta disso, pela proteção que a gente colocou, esse layer mesmo, olha lá, eu falei que ia falar algumas palavras. Pode falar. Essa camada. Não, né? Isso não tem problema, pode falar. Enjoada pra caramba. E aí, essas camadas que a gente tem de... Na nossa indústria, se a gente não meter um inglesinho ali, ó, aí você perde até relevância, você fica até... Então, você tem algumas camadas que a gente respeita independente das leis. Óbvio, primeiro a gente vê as leis, a gente vai cumprir com o que está em cada país, mas antes de qualquer coisa a gente preza muito por isso dentro da empresa. A gente sabe que as duas coisas têm que caminhar junto, assim, não tem como você não ter E vocês regra. Nos Estados Unidos, vocês pegam... Qual é o nome da regra de lá? Eu sei que a Europa é a GDPR, acho que eles espelharam muito no GDPR, né? Eu não vou se lembrar. Não, é muito. Hoje em dia, tudo GDPR que é IA... Ela virou praticamente benchmark para todo mundo. Para tudo. E o Brasil tomou muito. Benchmark, tá vendo? Benchmark, não tem como. É uma referência muito grande. E a Meta AI hoje mesmo tem uma discussão grande, né? A Meta sofreu muito lá atrás com o vazamento de dados que e eles agora tiveram, acabou de lançar, né, uma AI dentro do WhatsApp, dentro das redes sociais, em todos os países da América Latina mesmo, menos Brasil e Uruguai, se eu não estou enganada, já há 2 semanas, Então, assim, porque o Brasil falou, não, aqui você não vai, dentro das minhas regras, você não consegue usar os dados dos brasileiros para treinar a sua inteligência artificial. E aí tem uma discussão muito grande em cima disso. Um amigo meu, Paulo Coelho, que ele mora na Escócia, e ele trabalha, ele tem Paulo Coelho? Paulo Coelho. Não, mas não é o Paulo Coelho, mas verdade, é que, poxa, né? Não é outro, não é um amiguinho meu Coelho. Que eu tenho ali. Não, um simples amigo meu, não, é outro Paulo Coelho. E ele trabalha com dados, tem uma empresa também que ele presta serviços de dados, somente dados públicos. E eu achei curioso, falei, nossa, aqui no Brasil deve ser horrível. Ele falou, cara, o Brasil é um dos melhores países de dados públicos que você pode encontrar. Eu já trabalhei com Escócia, já trabalhei com Inglaterra, já trabalhei com diversos países na Europa. Olha que coisa. Ele falou, é uma zona, o Brasil ainda é organizado. Eu falei, olha... Somos benchmark. Somos benchmark nesse sentido. Mas o ponto que você trouxe também, que eu achei muito curioso, que eu queria voltar nesse tema com você, foi a questão das perguntas, e essas perguntas são muito íntimas. Cara, tem um livro, depois eu vou colocar aqui para vocês o nome desse livro, que eu esqueci, que ele trata como a relação, é um livro maravilhoso, que ele fala que as pessoas, o que elas falam, elas não fazem. Tá. Por exemplo, nos Estados Unidos teve as eleições, não a eleição que vai ser esse ano, teve uma eleição passada republicana e democrata. E eles separaram as regiões e foram entender o comportamento de pesquisa das pessoas no Google. Uhum. O que as pessoas pesquisam é completamente o que elas falam. Então, por exemplo, é engraçado isso, porque o Google é você e o Google. Entendeu? Você pode perguntar o que você quiser para ele. Sem dúvida. Você não está perguntando para um amigo que ele vai fazer um julgamento prévio em cima da tua pergunta. O Google não vai. Você está perguntando, vai aparecer respostas para você. Às vezes é o que você não tem coragem de perguntar para o amigo, você pergunta para o Google. Você pergunta para o Google. E aí o que aconteceu? Eles viram que nos Estados Unidos, tinha a parte que se dizia mais democrata e pró Black Lives Matter, aquela questão era as que tinham mais perguntas racistas. Olha que curioso isso daí. Por isso que eu falo que a hora que você entrou nesse tema, me veio isso na cabeça. Eu falei, putz, é triste falar isso. Mas a partir do momento que você faz uma pergunta que é você e uma máquina, o céu é o limite para a pessoa. Sem dúvida. E aí tem uma discussão que eu acho que a gente poderia levar horas aqui, que a gente está numa fase, numa época muito forte de... Primeiro você se enquadrar em caixinhas, né, em nichos muito específicos, e outra que é
a imagem, né? Então, redes sociais, o que você transmite. Então, as suas dores, os seus problemas, o seu lixo interno, você não vai expor nunca. Então, é sempre a imagem da perfeição. Cada vez mais a gente está indo para esse lugar, né? E você precisa... o social faz isso, né? Totalmente. Aí você precisa se enquadrar naquele grupo, naquele nicho, naquele quadrinho. Então, você acaba tendo poucos recursos para você tratar de alguns assuntos, né? E antes ia para o Google, hoje vai para a Zap, e você consegue tirar algumas dúvidas que você não tem coragem, por exemplo, de tirar com outras pessoas, porque como é que eu não sei isso, né? Exato. Como é que eu vou... Não, eu preciso saber disso, eu sou uma pessoa ABC. Então, algumas coisas a gente entende que também está nesse lugar, né? E você trouxe a questão também vai para o Google, agora vai para a Zap. A gente está vendo que esse movimento está acontecendo. De assistente inteligente. A OpenAI lançou o assistente inteligente dela também agora, que é para perguntas. Não vou chamar de assistente inteligente, ela lançou o Google dela. Vamos trabalhar dessa forma. Lançou search. O Google dela. Agora eu esqueci o nome, mas acabou de lançar eu o Search. Também esqueci o nome. A gente briga coloca com aqui também. Se a conversa aqui, a gente tem umas coisas que a gente esquece. Mas é o OpenAI Search deles lá. Alguma coisa assim, isso. E aí o que a gente vê? A gente vê que cada vez mais a inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia para nossa tomada de decisão, para nossa... Porque querendo ou não, você está colocando uma ação e ela vai te dar uma reação para você ver o que você vai fazer a partir daquela reação que ela te dá. Quando a gente fala de assistente inteligente, as perguntas são muito variadas e o contexto que você traz, eu entendo que hoje é macro para diversas indústrias, pessoas. Não tem vamos focar somente em marketing, vamos focar somente nisso. Conta quais os diferenciais hoje que a Zap traz para o mercado. Tá. Que eu acho que é um ponto importante, porque querendo ou não, vocês estão sendo pioneiros nessa visão. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, usamos uma tecnologia, trazemos para cá, só que a gente democratizou. Quais são os principais diferenciais hoje da Zap no mercado? Então, você já citou algumas questões, né? Assim, primeiro, eu tinha falado lá atrás, a gente focou muito na América Latina. Então, a gente entende que todas essas empresas globais, elas estão construindo soluções globais. E a gente sabe que o brasileiro tem uma característica de compra, de uso, se você, né, no último evento da Meta aqui no Brasil, eles falaram muito, o brasileiro dentro do WhatsApp usa 4 vezes mais o áudio, né? São 160... A gente usa sticker como mensagem, é o que mais usa no mundo. No mundo. Então, assim, a nossa forma de interagir com alguns aplicativos é diferente. A nossa forma de agir entre si, a nossa forma de comprar é diferente. A gente tem uma questão de 1000 golpes acontecendo. Nosso banking, nossa parte de bancária é totalmente evoluída por conta disso. Então, são características muito próprias de uma nação, de um país. Então, existe o que é global e a gente tem um diferencial muito grande que é olhar para o nosso quintal. A gente quer construir uma AI totalmente focada para uma audiência brasileira, e depois mexicana, e depois dentro da América Latina, focada em cada lugar. A segunda coisa foi a questão que você trouxe da democratização. Então, OpenAI. Eu falava para minha mãe, entra lá, se cadastra, você fala com ela, tá, filha, deve ser legal. Nunca entrou. Aí eu comecei a trabalhar na Zapia, mãe, olha, entra aí no WhatsApp, fala com a Zapia. Começou a usar na hora. Então, assim, é fácil, uma vez que está dentro de um lugar onde ela está acostumada a usar, várias horas por dia, né? Então, é um aplicativo que o brasileiro mais usa. Então, se é normal para ela essa comunicação com a filha, vira normal para ela a comunicação com a Zap. Então, a gente democratizou, a gente tirou desse lugar AI, mundo da tecnologia, pessoas, né, que têm muito conhecimento sobre isso, para o grande público, né? Então, para minha mãe, para quem for, isso sim é um ponto. A gente não é uma LLM nativa, a gente trabalha com LLMs. E a gente tem também uma visão de ser LLM agnóstico. Então, eu sei que OpenAI hoje pode ser melhor para a criação do conteúdo, eu sei que Anthropic pode trazer alguns outros benefícios, eu vou construir uma Power AI, onde eu consigo trazer o melhor de cada um deles, adaptando para a América Latina. E aí a gente sabe que a evolução é muito rápida, né, da AI. Então, toda semana, a Kênia está aqui que trabalha comigo, a gente fala, olha, o que a gente conversou semana passada pode ser totalmente diferente semana que vem. Talvez eu venha daqui a um tempo aqui e vai ser assim, eu vou falar coisas totalmente diferentes, porque a gente sabe que a evolução da AI está muito acelerada e a gente precisa se adaptar, né, por concorrentes, por novas funcionalidades dos grandes. A gente não vai competir com uma OpenAI, a gente não vai competir com uma Meta, né? E a gente sabe que a gente precisa ir se especializando cada vez mais. Uma das coisas que a gente tem olhado com bastante carinho é a questão do conversational commerce. Então, por exemplo, se a gente tem hoje a Natura
se eu não me engano, 1.700.000, quase 2 milhões de consultoras, estão no WhatsApp. São pessoas que estão vendendo, trocando ideia e vendendo, né, por WhatsApp. Fui agora numa palestra da Gino recentemente da Natura e ele me falou, se eu não me engano, perto desse número. Quase 2 milhões de pessoas trabalhando, dando consultoria, né, para a pessoa comprar melhor produto para ela. Então, eu consigo ser um motor talvez de recomendação. Então, a gente começou a fazer alguns testes, onde a gente, até porque a gente via que existia esse uso dentro da plataforma, Zapia, cria uma mensagem de aniversário criativa para minha irmã. Ela adora skate. Ah, legal. Então, e aí, eu preciso dar um presente para ela. O que você sugere? Eu também não queria ir para a mesmice, eu queria ir para um presente mais criativo. Ela te sugere. Então, a gente sentiu isso e começou a testar dentro desse lado. Quanto que o Conversational Commerce não pode ser uma opção para a gente. Tem outras 1000 possibilidades. Então, hoje, a gente tem a nossa AI, a gente tem 2,5 milhões de usuários, cresce muito rápido, viraliza muito rápido. Eu fiquei feliz quando chegou num grupo meu. Eu falei, gente, usem a Zap. Eu falei, nossa, gente, chegou em mim, sabe? Assim, isso é muito bom. É muito legal. E aí eu falei, não, realmente a gente está crescendo muito rápido. Assim, a gente foi anunciar que a gente chegou a 1 milhão de usuários. Quando saiu a matéria, a gente estava com 2 milhões. Então, assim, a gente não esperava. Quebra todas as previsões que a gente tinha. E a gente sabe do valor que existe, dessa AI totalmente generalista, mas a gente tem olhado também para algumas vertentes que a gente pode criar a partir dali. E essa é uma delas. Tem mais planos? Podem contar pra gente aí? Olha, esse daqui já é super assim, a gente nunca falou disso. Bruno, isso daqui é super falou, em uma primeira semana mão. vai pra outra, de repente, se for na outra semana, a gente conversa, você me liga. Pode e a gente isso. troca. Não, beleza. Eu acho que o ponto que você falou também aqui, o brasileiro, a gente tem um perfil único. Único. Entendeu? Primeiro que a gente usa muito a conversa. Sim. A gente usa completamente diferente da Europa. A Europa é tipo, ok, é muito mais tipo mensagens pra resolver, fiz isso, tá bom, beleza, valeu. Não é igual a gente que a gente mantém diálogo. A gente mantém diálogo. Mandar áudio WhatsApp, acho que tinha um limite lá atrás. Eles aumentaram o limite e falaram, brasileiro não passa. Manda um podcast já dentro do áudio. Então, acho que essa visão é muito legal que vocês trouxeram. E um ponto que você mencionou aqui que eu achei super curioso é, quero mandar uma mensagem para minha mãe e falar sobre skate. Personalização. Conta pra gente como que vocês pensam ou atuam em relação à personalização dessa conteúdo mensagem. Porque, querendo ou não, é uma... Não vou nem chamar como LLM, tá? Vou chamar como a plataforma mesmo. Isso. Que vocês fazem. Como que vocês deixam cada vez... Porque essa é uma preocupação do brasileiro hoje. Que se eu quero mandar uma mensagem para você, eu não quero mandar uma mensagem parabéns genérica. Eu quero falar, olha, Michele, parabéns para você, sei que gosta disso. Tentar mandar uma mensagem. Como que vocês usam a personalização dentro do algoritmo de vocês para cada vez trazer mais inteligência para a mensagem que a pessoa vai atrás? Aí a gente tem algumas formas, nossa equipe de back-end é a maior dentro da equipe, né, como você pode imaginar, então são pessoas especializadas em inteligência artificial há anos, que trabalham há anos com isso, e a gente tem algumas formas de chegar nisso. Se você for falar com a Zap hoje, você vai ver que ela tem uma resposta muito melhor do que muitos chatbots que você possa usar, o próprio ChatGPT, porque, mais uma vez, está muito focado no público brasileiro. Então, a gente tem algumas técnicas de desenvolvimento, onde a gente vai refinando o que traz do LLM nativo e a gente vai trazendo essa conversação muito mais próxima para esse público que a gente está, aos poucos, atingindo. Mais uma vez, pouco cega em relação ao que esse público, porque a gente tem um monte de formas, mas a gente sabe como é o brasileiro. A gente sabe que o brasileiro usa mais áudio, a gente sabe que o brasileiro usa mais sticker, que ele gosta muito de brincar, que ele é mais alegre, que ele é mais divertido. Para você ter uma ideia, a gente tem redes sociais, eu sou VP de Marketing Global. E aí a gente sempre avalia as redes sociais, né, tanto em espanhol como no Brasil. Aí você vê, os primeiros posts do brasileiro são totalmente diferentes dos posts mais engajados do resto da América Latina. Tudo que é meme, tudo que é piada vai em primeiro. E lá no México, por exemplo, vai lá para trás, assim, não existe essa graça, né? Eles não veem graça nisso, que pra gente é hilário, é divertidíssimo. As primeiras perguntas devem ser incrível, porque é só teste, né? Deve ser só as perguntas, tipo, faz isso. Nossa, deve ser aquelas perguntas que fica surpreso, mas é muito diferente. O uso e a personalidade, então, que a gente começou a trazer desde o nosso back-end são essas árvores, esses exemplos, esses formatos onde a gente consegue ir refinando para esse público brasileiro e com um tom de voz muito parecido com o do brasileiro e no México do México e trazendo refinando cada vez mais. Mas a gente entende que trabalhando com LLM por trás, a gente também precisa esperar a evolução.
né? Do que é muito novo ainda. É muito novo. Então a gente entende que a gente está ali com a sementinha muito pequena e que vai melhorar. Então a gente não quer se meter. Eu não vou ajustar a alucinação que a gente falou, né? Que ela ainda alucina, te dá respostas erradas. Tem coisas que eu não vou conseguir trazer porque eu não vou trabalhar para melhorar isso. O que eu vou é pegar o que já existe e lapidar para o meu público, tá? Não, maravilhoso. E o ponto também que você falou, que você comentou que você está... Outra parte cultural brasileira. Você falou da mais de 1 milhão de vendedoras Natura. 1.700.000, se eu não me engano. É Muito quase mais, 2 quase 2 milhões. E querendo ou não, isso é bem cultural nosso. Muito. Porque a gente lembra, eu lembro minha mãe comprando da Avon lá atrás um livretinho. Revistinha. Fazendo a unha, eu me lembro disso. E não morreu isso daí. Minha mãe, quer dizer, eu não. E não morreu, isso só mudou o formato. E aí vocês estão falando que vocês estão trazendo a visão de e-commerce também. De conversão e tudo mais. Assim, a gente tem um montão de possibilidades, mas a gente começou a fazer alguns testes em relação a isso para entender a capacidade que a Zapia tem. O movimento que eu achei inteligente que vocês fizeram é que você juntou a visão da parte conversacional que vocês têm com a venda. Dentro de uma plataforma que o brasileiro tem uma afinidade. Sem dúvida. Então, conta pra gente aí. Eu já dei um spoiler, já não vou trazer Não pode falar mais? Pô, eu tô super curioso aqui pra saber como que a gente vai poder comprar isso daí no futuro. Já pode. Depois, e modelo de comercialização, como que vocês fazem? Hoje é 100% gratuito a plataforma? Hoje é 100% gratuito. Hoje a gente tem, qualquer um pode acessar, tanto pelo aplicativo quanto pelo WhatsApp. Tem limite? Não tem limite de uso. A gente restringiu alguns outros países, a gente está em 6 mercados, principalmente no WhatsApp, e o aplicativo está no mundo inteiro. Mas até por custos, né, gastos de Meta e de WhatsApp, a gente restringiu em 6 países. Mas a nossa ideia atual é só deixar isso num produto totalmente gratuito para o usuário, né? Futuramente, se a gente parte, por exemplo, algumas recomendações, aí a gente vai pensar uma monetização em cima disso. Porque aí você tem algumas recomendações de produto, direcionamento de link, venda, e aí a gente consegue pensar muito mais ligado a esses serviços que vão ser gerados e que podem ser comissionados, por exemplo, ou que podem gerar anúncios futuramente. Então, a gente ainda está desenhando essa nossa... esse nosso formato de monetização. Né? Você tá? Tô ansioso, perguntando bastante coisa aqui. Eu tô tentando aqui, tá difícil. Tô tentando tirar alguma coisa, gente, tá? Vocês estão vendo que eu tô tentando aí, mas tá difícil tirar coisa aqui, porque eu gostei bastante da solução. Acho que um ponto importante que a gente tem que entrar aqui também é o futuro. Você já deu uma lapidada lá atrás, mas a gente está falando não da Zapia, tá? Do mercado como um todo, porque eu já não consigo tirar mais nada da Zapia aqui para saber o que você vai fazer. Então vamos falar de uma maneira Já pegou geral. Um monte de spoiler, gente. Essa é a vantagem de acompanhar o Datalogando. Como que vocês veem que quais tendências futuras você enxerga para os assistentes pessoais inteligentes e como vocês estão se preparando para essas inovações? Você já deu uma lapidada lá atrás, mas se quiser só contextualizar para a gente ter isso daqui mais formal, fica mais bacana. A gente tem a assistente hoje como eu falei, né? Ainda com algumas questões de ajustes para resolver, para responder melhor, para ser mais rápido nas respostas, dependendo da funcionalidade que você pede, da solicitação que você faz, pode demorar um pouco. Então, a gente entende que primeiro a gente vai aprimorar todas essas questões que estão hoje envolvendo o uso da Zapia como um assistente e futuramente, como a gente conversou lá atrás, eu acho que cada vez mais ela vai criar mais autonomia para finalizar ações pelas pessoas, pelos humanos. Então, até lá na frente, ela conseguir, por exemplo, realizar uma compra para você, não só te sugerir. Isso acho que vai ser o objetivo que a gente vê. Acho que vai ser muito forte nesse sentido. E se você abre uma conversa no WhatsApp, ela mantém o histórico para você? Sempre? Ela tem todo o histórico. Todo o teu histórico é teu. Tá lá. Simplesmente teu, ninguém pode ter acesso. É seu, totalmente privado. Legal. Estamos chegando no final da nossa entrevista aqui agora. Acho que eu queria só trazer um ponto importante aqui. Cada vez mais a gente fala sobre a IA generativa e a gente está trazendo sobre assistente inteligente que, querendo ou não, usa a tecnologia LLM, usa toda a tecnologia de dados por trás para poder trazer cada vez um produto fácil e democrático de acesso para as pessoas terem. A gente tem um tema aqui na nossa entrevista. Lá vai. Que você falou brilhantemente até agora. Não tem nem o que falar aqui. Eu estava até tentando tirar coisas aqui que não consegui. Mas imagina se é sua avó agora te perguntando o que você faz. A gente tem nosso momento a voz aqui, que é um momento dedicado a você explicar e tangibilizar para as pessoas o tema dessa nossa entrevista. Então imagina que você tem que explicar isso para tua avó. Michele, como você explicaria para sua avó assistentes inteligentes? Difícil. Eu vou explicar para minha avó paterna, porque minha avó materna
antes de começar a falar, ela já entendeu tudo e já entende. É muito, muito rápida e tem um pensamento uma pessoa muito inteligente, já falecida, mas era uma pessoa que realmente pensava à frente. Mas a minha avó paterna, eu acho que ia ter uma certa dificuldade em explicar para ela. Mas eu acho que eu ia explicar que é uma tecnologia que substitui uma secretária pessoal. Não sei. Simples e direto, olha. Você achou que ela ia entender? Eu achei, ó. A audiência aí tá aí. Serjão, Mineiro, Quênia. A Quênia. Mas como assim? A vovó tá aqui, tá vendo? A vovó tá aqui. Bom, como assim? Basicamente você consegue conversar, não cara a cara, mas através do WhatsApp, através ali ou do aplicativo ou do WhatsApp. Melhor para a vovó usar o WhatsApp, que ela já deve usar para falar com os netos e com os filhos. E você consegue pegar e tirar dúvidas e pedir recomendações ou textos ou conteúdos só trocando ideia com ela por áudio ou de forma escrita. Então, tão simples quanto falar com uma pessoa ali do outro lado. As vovós agora vão ter uma secretária. Excelente. Michele, queria agradecer a tua participação aqui no Eu que agradeço. Mas, terminar, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Ixi, eu não estava esperando as considerações finais, sempre Bruno. Sempre tem. Ai, meu Deus. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou bem contente em divulgar o trabalho da Zapia dentro do Brasil, né? Como eu te falei, a gente tem viralizado muito rápido, mas eu acho que tem bastante gente ainda que pode testar, usar, então eu deixo aqui o convite para quem quiser usar a Zapia. É muito simples, muito fácil, zapia.ai ou zapia.com. Para acessar. E, mais uma vez, agradecer por estar aqui. Não sei se eu vou te trazer novas notícias, mas tem uma nova oportunidade mais para frente e com certeza a gente já foi notícia no nosso portal. Tá chique. Vocês já estão aqui gravando podcast com a gente. Eu tenho certeza que em breve você está aqui de novo para trazer mais novidades. Eu faço outros spoilers. Estamos muito felizes em ter você por aqui, Michele. Foi um prazer. Foi um bate-papo super interessante. Tentei tirar bastante coisa, gente, mas não consigo. Gente, não consigo. Jornalista tem muita você, coisa né, ali, né? Tô virando jornalista já, né? Tentando cavar algumas coisas aqui. Mas é isso, gente. Queria agradecer a audiência de vocês. Michele, mais uma vez, obrigado por ter Eu que agradeço, Bruno. Tá bom? Galera, esse foi o Datalogando sobre assistentes inteligentes. Não esqueçam de ativar o sininho, ficar sabendo tudo que acontece no Datalogando e seguir a gente nas redes sociais também. E lembrar que essa conversa terminou, está direto no nosso portal, então vocês vão ver os insights aqui em primeira mão de tudo que está acontecendo nesse bate-papo. Semana que vem esse podcast está no ar. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.